Problemas ambientais no campo. Bem, quando a gente fala assim que se existe algum problema ambiental no campo, isso às vezes cai como, professor, será que tem problema ambiental no campo? Sim. O campo de uns anos para cá, ele começa a passar por transformação. Ou seja, que transformação isso é essa? O interesse pelo campo cada vez mais se torna uma coisa mais atrativa, afetiva, uma coisa que levam as pessoas a irem até esse local atrás do quê? Lucros. Então, o campo começa a passar por transformação, ou seja, a exploração do campo, isso é o termo certo, a exploração do campo é que vai integrar isso, vai justificar isso, vai mostrar isso, essa dimensão toda que nós estamos vendo agora. Então vamos ver um pouquinho esses problemas ambientais no campo. Justamente que a gente fala assim, quando a gente fala questão ambiental, a gente lembra muito na cidade. As cidades aparecem muito com essa questão ambiental, mas no campo nós podemos ver que hoje nós temos aí alguns pontos, por exemplo, queimadas, a destruição de áreas verdes para construção de empreendimento, mesmo para usar para ampliação de fazenda, o desmatamento também, o uso indevido da madeira, o desmatamento para construção, o agrotóxico, ou seja, o uso de pesticidas para matar algumas pestes, né, alguns bichos que dão algumas pragas que dão na plantação. Geralmente o uso desse material ele acaba caindo no solo e acaba poluindo o solo. O plantio encosta, o pisoteio de gado, ou seja, o gado ele também é responsável por essa degradação a lixiviação, a laterização, a desertificação e a erosão. Bom, então esses são os pontos que nós podemos ver, que você pode observar bem na sua apostila aí, que justamente é o que prejudica e modifica muito a imagem do campo hoje. Bem, o campo não é mais aquela fazenda bonitinha chamada roça. Então vejamos aqui um pouquinho. Eu separei dois tópicos interessantes que hoje estão na mídia, que nós podemos ver muito bem hoje. Que bem é muito mais fácil da gente entender. Por exemplo, queimadas é a prática proibida, pois só pode acontecer quando é autorizada pelo IBAMA. O IBAMA é o órgão responsável pela questão ambiental no Brasil. As queimadas clandestinas são responsáveis por acidentes graves que podem levar à morte de animais e moradores. Bom, quando eu taco fogo numa floresta, certamente eu vou estar matando a vegetação e animais. E outra coisa, eu posso estar poluindo o meio ambiente. De que forma? Essa fumaça ela sobe e levando CO2 para a atmosfera. Isso é muito perigoso, a gente tem que ter muita cautela com isso. Então, as queimadas são muito preocupantes hoje. Outro, que eu cheguei a falar para vocês anteriormente, causam problemas tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos, ou seja, o agrotóxico, ou seja, com o aumento da população, fomos obrigados a ter maior produção, ou seja, maior produção mereceu o que? Certo cautela para não perder essa produção. Então, nós utilizamos hoje agrotóxicos, ou seja, produtos, pesticidas que estão utilizados para matar pragas, ou seja, bichinhos que dão na vegetação e acabam destruindo. Então, foi elaborado alguns agrotóxicos que são utilizados, mas eles causam problemas tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos quanto para os animais. Isso é exatamente esse é o grande problema. O uso tem causado vítimas fatais, além de abortos, fetos com malformação, suicídios, câncer, hematose e outras doenças. Ou seja, o uso sem controle desse material certamente vai aumentar o quê? Essas doenças que eu falei para você. Principalmente hoje nós temos um número muito grande, os alimentos que são praticamente banhados com esse tipo de produto. Então, seguindo, nós entramos agora no eixo uma coisa que está ligada muito é a questão do espaço urbano com a industrialização, ou seja, a industrialização ela praticamente lida com o espaço urbano. Como assim, professor? Estou entendendo. Quando a indústria se localiza, ela praticamente traz moradores para lá. Então, em algumas cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, Volta Redonda,
A cidade cresceu em volta da CSN, que é a Siderúrgica Nacional. Então, começamos aí o crescimento da cidade, ou seja, as cidades começaram a crescer e veio o padrão urbanístico. Então, assim, o espaço urbano hoje que nós temos remetente, hoje, é aquele espaço urbano que tem rodovias, tem, coloco aqui, ó, agências do correio, fábricas, prédios, entre outros, residências. Esse é o nosso espaço urbano de hoje. Bem, será que o espaço urbano ao nosso redor ele apresenta dificuldades? Sim ou não? Como eu falei anteriormente, estava falando para vocês, a urbanização ela vem assim, ó, é que a industrialização favoreceu a urbanização, a indústria atraiu imigrantes do campo, ou seja, foi implantada a indústria, certamente apareceu trabalhadores. A industrialização promoveu um novo estilo de vida com o consumo de diversos produtos, ou seja, o aumento do consumo dos produtos praticamente está ligado ao que? O uso do agrotóxico, ou seja, aumentou a produção. Deixamos de ser um país agroexportador, ou seja, o Brasil hoje ele praticamente importa muitos produtos. Nos tornamos uma nação urbano-industrial, ou seja, a indústria do Brasil não é aquela indústria de ponta, mas é uma indústria que está praticamente crescendo. E houve a mecanização do campo e também provocou o êxodo rural, ou seja, que seja êxodo rural é a saída das pessoas do campo que vêm para a cidade. Então, olha o que aconteceu com a cidade. As pessoas vêm para cá. A realidade das cidades hoje, você pode ver aqui, eu tenho uma imagem, isso que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui é a Rocinha, ou seja, a comunidade. As pessoas vêm para cá, certamente não acham praticamente moradia e vão morar em áreas menos favoráveis para morarem, ou seja, habitação. Outros problemas ambientais que nós vamos encontrar hoje nas grandes cidades é o que? Podemos dizer que os engarrafamentos, os alagamentos, os acidentes causados pela... Principalmente nós temos aí no período de dezembro a fevereiro os deslizamentos de terra. Isso são causados o quê? Pela essa má urbanização, ou seja, as pessoas, as cidades praticamente no Brasil, elas vêm crescendo de uma forma desordenada. Como assim? As pessoas vão chegando e vão se instalando de qualquer jeito. Não há um planejamento urbanístico, ou seja, a função do prefeito, a gente fala no nível de prefeito, o prefeito é obrigado a organizar a cidade dele. Então, ele deve saber quantas pessoas tem. É que nem tem numa festa. Uma festa, para você fazer uma festa, você tem que saber o número de pessoas que você vai para aquela festa. Se tem 100 pessoas, tem que ter alimentação, comida e bebida para 100 pessoas. Então é o caso da cidade. Se a cidade tem 100 pessoas, a cidade deve ser o quê? Planejada para 100 pessoas. Então esse é um dever que grande parte das grandes cidades, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, está passando por isso, porque não tem um controle. Ou seja, essas grandes cidades têm o quê? É o foco, onde tem indústria, tem trabalho, tem estudo, as grandes faculdades por aqui, os centros médicos. Então, a tendência é essa grande cidade cada vez mais ficar mais sufocada, mas isso poderia ser evitado com um projeto de urbanização, perfeito? Então, galera, fica para casa aí, o exercício da página 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 e 397, ok? Forte abraço, professor Fábio, e até a próxima aula.